O sol tá atrás de uma nuvem que eu não vejo a hora que que a nuvem sai debaixo do sol, que a nuvem sai da frente. A nuvem tá no caminho entre eu e o fóton. Enfim, preciso de calor aqui, tá ventando. Eu só queria o sol. Essa nuvem tá parecendo o Alexandre o Grande e eu sou o Diógenes. E aí eu só queria que... Dá licença. Essa passagem é fera, né? Nossa. Diógenes, um cara que, olha, desapegou. Pra quem não conhece, vale a pena refletir na forma de pensar do cara. Topíssimo. Eu queria ter os argumentos plausíveis do diálogo que ele teve com Alexandre o Grande. Porque imagina, olha a cena, um cara que morava na rua, fantástico. O cara totalmente na contramão da sociedade. E um dia ele lá tomando um sol, imagina, aí chega Alexandre o Grande. Quem que é Alexandre o Grande? É o cara que mandava no rolê. É um cara que era, como que eu posso dizer assim, o líder de uma nação. Então, muito poder envolvido na mão desse cara. E esse cara todo pomposo chegou um dia pra Diógenes. E tipo assim, eu não vou lembrar exatamente do diálogo, assim, porque faz tempo que eu li isso, mas eu não lembro nem se eu li na verdade ou se eu escutei algo sobre, assistindo vídeo, enfim. Eu acho que um pouquinho de cada. Resumindo, vamos voltar aqui. E aí Alexandre o Grande fala assim: ô Diógenes, você pode pedir o que você quiser. E Diógenes era um cara bem conhecido também na época por conta da forma de pensar dele. Então ele era um cara muito interessante. E aí Alexandre o Grande chega nele e fala assim: você pode pedir o que você quiser pra mim. Mais ou menos isso, eu não vou saber exatamente. Pede o que você quiser. E aí Diógenes fala: eu quero o sol. Aí eu sei que exatamente, assim, resumidamente, o que Diógenes queria é que Alexandre o Grande, que tava tampando o sol, assim, ó, igual essa nuvem ainda tampando que Alexandre o Grande saísse da frente dele pra ele continuar tomando o sol dele. Essa passagem é fantástica. Tanto é que eu vou colocar no ChatGPT aqui, eu quero ler alguma coisa sobre. Pera aí. Nossa, por que a internet é bom? Chat, tudo bem? Boa tarde. Me fala uma coisa, como que tem um episódio que Alexandre o Grande se depara com Diógenes, tipo assim, e Alexandre o Grande oferece alguma coisa pra Diógenes, eu não me lembro bem, e aí quando vê Diógenes fala assim: irmão, tem como você dar licença pra mim que eu só quero tomar um solzinho aqui? É mais ou menos isso a passagem, só que eu não vou lembrar trazer em argumentos plausíveis aqui. E nesse momento eu tô gravando um vídeo, então eu queria que você, além de você me contextualizar, eu queria que você colocasse a minha mente pra imaginar essa cena, entende? Faz favor, tamo junto. Eu amo ChatGPT, eu não tenho mais curiosidade de nada. Eu não passo mais, vamos falar, não tenho mais curiosidade de nada não. Eu não fico com dúvidas, isso aqui é fantástico. Essa é uma das histórias mais conhecidas sobre Diógenes de Sinope e Alexandre o Grande. Não sabemos se ela aconteceu exatamente dessa forma, mas ela é contada por autores antigos e se tornou um símbolo do contraste entre poder e liberdade. Imagine a cena. É uma manhã clara. O sol aquece uma praça na cidade de Corinto. Deitado no chão, tranquilo, está Diógenes. Ele não tem riquezas, não usa roupas luxuosas, não possui exército, não busca fama. Está apenas aproveitando o calor do sol. Ao longe, surge um grande movimento. Soldados marcham, cavalos passam, pessoas abrem caminho. No centro de tudo está Alexandre, o homem mais poderoso do mundo conhecido na época. Um rei que conquistava povos e diante de quem quase todos se curvavam. Alexandre se aproxima de Diógenes, talvez esperando admiração, talvez curioso para conhecer aquele filósofo que não parecia impressionado por absolutamente nada. Então ele pergunta: sou Alexandre, há alguma coisa que eu possa fazer por você? Qualquer pessoa poderia ter pedido ouro, uma casa, proteção, um cargo importante. Mas Diógenes olha para Alexandre e responde com calma: sim, afaste-se um pouco. Você está bloqueando o meu sol. Silêncio. Naquele instante, o homem que podia oferecer quase tudo descobre que estava diante de alguém que não precisava de nada. Conta-se que Alexandre ficou tão impressionado com aquela independência que disse aos que estavam ao seu redor: open quote, se eu não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes. Close quote. Essa frase resume o encontro. Alexandre tinha o mundo, mas ainda desejava conquistar mais. Diógenes não tinha quase nada, mas sentia que já possuía o suficiente. É uma história que atravessou mais de 2000 anos, porque nos faz uma pergunta incômoda. Quem é realmente mais livre? O homem que conquistou o mundo?
ou o homem que não precisava conquistá-lo? Vixe, ChatGPT é foda. Entende? Cara, e essa nuvem tá no mesmo esquema. Por isso que eu lembrei disso. Agora imagina, cara. Você é louco. Cada cena que... Cada ser humano que já pisou nesse planeta, cara. Eu bato numa tecla sobre sempre cristianismo. Porque faz parte da cultura. Eu não sei se é predominante dentre os 200 milhões de brasileiros que existe aqui na América do Sul, né? No Brasil. Eu não sei se é predominante, tanto é que eu vou pesquisar. Vou fazer isso agora. Ó, o ChatGPT vai participar das interações aqui. Chat, mudando um pouquinho de assunto, me fala uma coisa. O cristianismo, ele atinge quantos % da população do Brasil hoje? Praticantes. Quem ainda frequenta, né? Faz parte de um templo, né? De uma igreja. Essa pergunta é importante. 56,7% se declaram católicos, 26,9% se declaram evangélicos. Outras denominações cristãs, 84% dos brasileiros se identificam como cristão. 84%, cara, a maioria, mano. Aí esse restante acredita em outras coisas. E por que eu vim falar disso aqui mesmo? Pera aí, eu preciso lembrar agora. Por que eu falo que eu bato sempre na tecla do cristianismo? Porque é predominante. Isso. E eu percebo também que, além de ser predominante, existe um engessamento sobre esse ponto de vista como verdade central no planeta. Sabe? Mas eu quero lembrar do que nós estava falando antes, cara. Perdi o fio da meada do pensamento, que é a linha de raciocínio. Isso é muito ruim. Do que eu tava falando? Ah, lembrei agora. Eu tava falando de Diógenes. É isso. Um grande pensador. O ponto de vista do cara era interessantíssimo. É isso. E aí eu ia falar de Jesus de Nazaré também, que foi outro cara foda. No meu ponto de vista, ele não é divino do jeito que falaram que ele é. Pra mim, ele é um cara igual eu, igual você, igual nós tudo, um ser humano. Entende? Pra mim, Rafael, pra mim era isso. Ele não era alguém que é uma coisa mística, uma coisa lá do céu. Não. Pra mim, já pensei assim, hoje não penso mais. Mas o que eu queria dizer é, por exemplo, assim, quem é curioso com esse tipo de assunto, em buscar outros pontos de vista sobre seres humanos iluminados, pessoas que despertaram a consciência, além de se deparar com Jesus, que é um cara, existe milhares de caras que têm o mesmo nível de consciência que ele. É que ele foi construído toda uma religião em volta do nome dele. Ele mesmo não fundou religião. Jesus nunca chegou e falou, não, eles usam uns versículos, uns contextos ali, a Bíblia, o livro, aquele conjunto de 66 livros, já foi alterado pra caralho. Existem tradições que mudam o significado de muita coisa ali. E aí fala que é inspirada por Deus, uma coisa que como se fosse uma regra de fé. Perante o planeta, nossa, a gente tá de brincadeira. Não tem como, não cabe na realidade, entende? Mas eu percebo que durante... O que eu quero dizer aqui? Como a grande maioria das pessoas, 84%, né? Conforme o IBGE fala que tem essa crença predominante e tem como verdade absoluta, eu sempre vou tocar no assunto de falar sobre ponto de vista sobre Deus, sobre esse nível de consciência, sobre esse tipo de assunto, porque é o assunto que me libertou. Porque antes eu tinha... Sabe quando você passa anos da tua vida, décadas, acreditando que aquilo é a verdade? Sabe? Eu já pensei exatamente igual a você. Exatamente. Eu sei o que custa uma verdade dentro do meu ser e abrir mão dela. Mas a gente precisa entender que existe outros pontos de vista. Sabe? A colonização do cristianismo como algo de verdade. Por exemplo, uma vez eu fazia parte de uma religião que se chamava Testemunho de Jeová. Isso na minha infância. Eu não tô falando mal das Testemunhas de Jeová. Quero bem todo mundo que tá lá dentro são meus irmãos. Faz parte desse todo, entende? E de outra, isso é de qualquer religião, qualquer ser humano. Tudo é uma coisa só. Tudo é Deus. A gente que limitou as coisas. Esse que é o detalhe, cara. A gente limitou as coisas. Mas vamos lá. Imagino uma criança que tem um HD zerado, eu nasço com HD zerado, e minha mãe, o ser humano que eu mais confio na vida, né? Bebo leite dela, ela me protege. Mãe, ela tá dentro de uma religião que ela foi inserida num contexto da vida dela, em outro momento da vida dela, que se fala que aquilo ali é a verdade.
mas é pregado com uma ênfase. E hoje que eu tô fora da ilha, imagina que eu tava numa ilha, eu saí da ilha, eu consigo ver a ilha. Eu sei o nível do tanto que eu coloquei de verdade naquilo, sabe? Mas num nível que eu achava que o resto do planeta, quem não fazia parte da minha religião, no que eu acreditava, ia pro inferno. A manipulação era tão grande que se você fizesse parte desse grupo, você vai pro céu. Não é o céu, é novos céus e nova terra, é um ponto de vista aqui no planeta, é um ponto de vista diferente. Alguém pegou essa ideia e falou, vou escrever uma crença desse jeito, e as pessoas tá ali. E usam a Bíblia como regra de fé também, sabe? Como manual. Cara, então assim, essa foi a que eu tive experiência na minha vida. Depois eu já fui evangélico também por outro tempo, por outro momento da minha vida. E aquele momento como se fosse uma certeza também. Cara do céu, a gente vai indo. E quando a gente se depara com o que realmente é, com a verdade, hoje existe argumento científico para comprovar a realidade, a unidade das coisas. Gente, tudo uma coisa só, não existe separação. É conversa de louco, mas não é louco, é sanidade. Daqui uns anos, todo mundo que tá assistindo esse vídeo nesse exato momento vai morrer. Pode ser amanhã, pode ser agora, pode ser daqui 80 anos, né? Não sei, 70 anos, 100 anos. Vai acabar. Olha o sol saindo lá. Vai acabar. Então, assim, a gente tem que aproveitar essa Matrix, tudo isso que foi construído e criado, que alcançou a gente até aqui, que é um agregando na vida do outro, e a gente chegou como sociedade do jeito que é, mas a gente precisa curtir a vida, achar o melhor ponto de vista sobre aquela realidade, parar de se sabotar com o pensamento e seguir a intuição. Não é possível, gente. E aí eu percebo que existe uma sociedade, muita gente, cara, que não tem coragem de fazer algumas coisas na vida que precisa ser feito. Sabe quando você tá de fora, só observando, e você fala, meu Deus, cara. Ah, não sei, cara. Muito louco. E eu quero curtir, mano. Então esse vídeo é pra isso. Agora que Alexandre o Grande, a grande nuvem, saiu, eu vou contemplar esse pôr do sol. Tamo junto. Tchau, tchau. Top.